O tema dessa noite está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse tema foi selecionado para mim os itens específicos 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata de uma passagem de Jesus Cristo no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus fala também sobre a caridade, sobre a importância da caridade e como nós podemos praticá-la. E no Sermão da Montanha, em resumo dos itens 7 e 8, seria o fazer a bem sem olhar a quem. E isso é algo que a gente tem muita dificuldade, principalmente hoje em dia, que nós vivemos no século XXI, que seria a idade da internet. Muitas vezes hoje, principalmente nós brasileiros, estamos vacinados quanto a isso. Na pandemia que tivemos do Covid-19, nós vimos diversos influenciadores, diversas pessoas em redes sociais fazendo vídeos, alguns até não indo de acordo com o que dizia o Ministério da Saúde ou o que outras fontes de saúde diziam na época, e muitos falavam que estavam fazendo coisas que não faziam na prática. Nós vemos também na internet muito teatro, muitas pessoas se apresentando com o título de fantástico, o fenomenal, prometendo curas milagrosas. Muitos se apresentam com um misticismo no seu nome, prometendo que prendem espíritos com rodinhas de cristais, que prendem espíritos em garrafas. Então, sempre que vocês observarem isso, cuidado e atenção. Muitos, até em palanques, em templos, ficam gritando The King, the Power, the Off. O que é isso? Tô falando a língua dos anjos. Eu acho que não, viu? Não fui apresentado a essa corrente de anjos, não. Então, tomem cuidado com o que a gente vê na internet hoje, porque também é perigoso. Também é uma forma de nos distanciar da palavra de Cristo. Porque, principalmente hoje na internet, é muito mais sobre o que você parece, sobre o que você tem, do que sobre o que você é. O que você carrega em si e o que você pode externalizar para as outras pessoas. E vale muito mais aquela pessoa que faz a sua prece, a sua oração no seu quarto escuro, sem ninguém ver, do que aquela pessoa que grita aos quatro cantos coisas que ela não entende, que ela não mentaliza, que ela não coloca força no seu pensamento para materializar aquilo. E é justamente isso que Mateus traz no capítulo 23, versículo 5, que ele diz: E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que ele quis dizer? Basicamente isso. Para quem não sabe, filactérios, aqui onde Jesus traz essa corrente branca, não era só para pendurar as vestes. Muitas vezes eles andavam com uma bolsinha, o que hoje em dia seria uma pochete. E dentro dessa bolsinha eles carregavam as leis da época. Era como se hoje a gente usasse uma pochete com o direito do consumidor dentro. Então, muitas vezes, igual o russomano, opa, tá na pague 3, leve 2, eu quero só o último. Você chega com um pacote de bolacha, eu quero uma bolacha só, divide aí, pai, estou com o direito do consumidor. E também, quando ele fala, alargam as franjas das suas vestes, aqui as vestes deles eram trançadas e eles amarravam. E nas tranças eles faziam uma dobra, que eles chamavam de franja, e penduravam fitinhas azuis, para lembrarem que existiam leis na época. Esse é um costume que a gente se perdeu, mas aqui no Brasil tinha também, de você amarrar fitinha no dedo para lembrar que você tinha uma tarefa no seu dia para fazer. Não é? Isso para mim nunca ia funcionar. Eu ia ver a fitinha e falar, eu tenho alguma coisa para fazer, mas o que é? Antes a gente falava que a pessoa era esquecida, hoje é TDAH. Então, seguindo aqui, a gente vive em um mundo onde muitas das ações humanas elas estão impregnadas em interesses, em participar de eventos beneficentes, de aparecer em um vídeo falando de uma vaquinha online, alguma coisa, mas sem o real interesse. A gente faz só pensando em receber o agradecimento público de alguém ou em, daqui a alguns anos, a gente poder pedir o favor de volta àquela pessoa. A gente não faz mais de coração.
E é isso que Jesus traz aqui, e Kardec reforça comentando depois, nos itens 7 e 8, onde ele diz: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, com receio de que também eles te convidem à sua vez e assim te paguem o que receberam de ti. Mas, quando deres um banquete, chama os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Feliz de ti, porque estes não têm com o que retribuir-te. Assim, quando houverdes feito, será pago na ressurreição dos justos. Então, Cristo exemplifica tudo o que eu acabei de dizer. E é sempre bom lembrar aqui uma previsão até mesmo do Espiritismo, porque nós espíritas temos a crença na reencarnação, então nós sempre voltamos aqui à Terra ou ao plano material para aprendermos e nos purificarmos também. São lições que nos ajudam na progressão espiritual. Então, mesmo que demore 100 encarnações, vai chegar um momento que vamos alcançar o patamar de Cristo. Alguns um pouco mais apressados, outros um pouco menos. Mas, como eu disse em outras vezes que eu tive aqui na casa, nós não estamos em uma prova de corrida rápida. Nós não estamos em um sprint. Isso é uma maratona. Um pouquinho a cada dia, sempre com muita constância. E a palavra seria essa, constância, para a gente se manter no caminho de Cristo, no caminho do bem. Eu comprei um apartamento na planta, fiquei 2 anos e meio, 3 anos pagando as mensalidades, aquela dor no coração que você paga, você não vê o retorno. E aí no final do ano passado ficou pronto, estou há 7, 8 meses que eu saí da casa dos meus pais e morando. Tem um vizinho que todo dia de manhã a gente tem um horário parecido, sai muito próximo e a gente pega algumas vezes o elevador junto. Nunca ele me deu bom dia. Aquela conversa padrão de elevador, e o tempo, hein? Ruim, hein? Nossa, e a economia não melhora nunca. Nunca teve isso, nunca. E eu já tinha visto ele com a família dele pelo condomínio, ele brincando com os filhos na piscina. E ele é um cara amoroso, carinhoso. E eu admiro muito ele. Para manter essa conduta na consistência, não é possível que ele não acorde um dia bem. Não acorda um dia assoviando. O que está acontecendo? Eu sei que o Corinthians está mal, mas vamos lá, né? Todo dia, então essa consistência que a gente poderia buscar na nossa evolução espiritual. Então, em resumo, seria fazer a caridade sem interesse. E no Livro dos Espíritos, eu peguei a questão 886, 886, onde Kardec pergunta para os espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é: a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a caridade, ela vai muito além da gente ajudar materialmente alguém, da gente ajudar com dinheiro. Ela vai muito além do que a gente simplesmente entende com os olhos da matéria. E só fazendo um breve parêntese, só para salientar, que muitas vezes a riqueza ela é um grande desafio. Quando a gente fala, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, essa Mega Sena de São João foi gorda, hein? Porra. Aí quando a gente fala, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, a gente está olhando simplesmente com os olhos materiais, com os olhos humanos. A gente pagaria um monte de conta, facilitaria muito a nossa vida. Só que o que a gente faria com a humanidade? A riqueza, ela traz um desafio com si, que é o desafio de multiplicar-se. A gente precisa fazer com que outras pessoas consigam o seu próprio sustento. É muito importante, como na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se a gente tem a chance de dar o pão para a pessoa, a gente pode dar. Mas a gente também tem que dar a chance da pessoa conquistar o seu pão. Então, esse desafio, a riqueza, ela traz intrínseca com você. Então, muitas vezes a gente também precisa suprir as carências básicas das pessoas, mas a gente também precisa fornecer os meios. Como uma outra passagem de Cristo, quando ele viu um grupo de pessoas parado perto de um lago, e as pessoas estavam com fome e pediram esmola a ele. Ele foi e entregou peixe para as pessoas,
E as pessoas agradeceram. Quando estavam saindo, ele falou: pera, daqui a vara de pescar, você amarra na ponta da linha um bichinho e joga para pescar o seu peixe. E Cristo saiu. Ele exemplificou o que eu estou tentando dizer. Ele matou a fome das pessoas e deu a vara para que elas caminhassem com as próprias pernas, para elas conseguirem conquistar o seu sustento. E também, seguindo aqui, a verdadeira caridade é quando a gente faz algo do coração, sem esperar nada em troca. No item 8 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 13, o Kardec ele nos esclarece. Ele fala que a beneficência sem ostentação é uma das mais sublimes práticas da caridade, porque é a mais desinteressada. Que a gente, sem interesse algum próprio, a gente ajudar o próximo. A gente poder suprir o próximo. E, de novo, aqui no Brasil, a gente está mais do que vacinado com isso. A gente teve recentemente dá para chamar de tragédia no Rio Grande do Sul, que foi o problema dos alagamentos. Famílias com casas submersas pela água, famílias que perderam tudo do dia para a noite. E você via na internet influenciadores falando: olha aqui, tô doando R$1 milhão, viu? Tô mandando caminhão, helicóptero, tá tudo lá. Aí um mês atrás saiu a notícia de que o cara falou que o cara que tinha doado R$1 milhão doou R$100. Então, antigamente as pessoas falavam que estavam fazendo e faziam. Hoje só estão falando. Então, são essas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Porque no final isso não é caridade. Isso é apenas a sua vaidade. É você colocando o seu ego, querendo que alguém faça uma carícia nele com bobagens. O que é diferente de quem faz doação de cesta básica, precisar filmar e registrar para prestação de contas. Isso muitas vezes você pode ocultar o rosto da pessoa e você pode nem mesmo aparecer na filmagem. Não é necessário. Então dá para você identificar quando as pessoas fazem por desejo e ansejo de aparecer e quando as pessoas realmente querem ajudar. E o Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro O Consolador, na questão 109, ele afirma que o amor não humilha. A beneficência sem amor pode humilhar. A caridade verdadeira é sempre uma ação do coração. Assim como o exemplo que eu dei de Cristo, de ter doado o peixe e depois a vara de pescar, Cristo fez isso com amor, não para humilhar. Ele não saiu contando para as pessoas: tô dando o peixe e a vara de pescar aqui. Ele simplesmente o fez. Isso não desmereceu aquelas pessoas. E já no livro Pão Nosso, no capítulo 50, tem a lição de dar sem pesar. E Emmanuel, ele explica que ajudar sem expectativa é libertar-se. A mão que ajuda e logo esquece o que fez é a que mais se aproxima das mãos de Cristo. É justamente sobre o que é a sua intenção ao fazer aquele ato. Então, a sua cabeça que é seu guia, o seu coração vai ser o seu termômetro de o quão próximo de Deus, o quão próximo de Cristo você consegue chegar com aquela ação. E estudando para fazer a palestra, eu lembrei de um exemplo, trouxe aqui 2 exemplos de Chico Xavier. Um exemplo onde ele agiu com extrema humildade e caridade intelectual, onde na época 2 repórteres foram entrevistar ele. Eles não se apresentaram para o Chico com os nomes verdadeiros. Eles se apresentaram com nomes falsos para justamente pegar Chico mentindo. E na entrevista eles pediram que Chico escrevesse umas palavras para eles, inventaram uma história falsa de que a mãe tinha morrido. E aí Chico escreveu a carta, colocou dentro do livro e falou: olha, vocês só abrem quando chegar em casa. Aí eles falaram: tá bom. Saíram, entraram no carro felizes da vida. Desmascaramos um charlatão, agora a gente pegou ele. Aí eles chegaram em casa, abriram o livro, pegaram a carta. Chico tinha psicografado com o nome verdadeiro deles. Então, Chico agiu com extrema caridade intelectual. Ele não desmoralizou os jovens ali, ele não criou uma discussão, uma briga desnecessária. Ele simplesmente fez
o que Cristo faria, por exemplo. Ele não humilhou ninguém. E os jovens também, tocados por isso, não fizeram nenhuma matéria caluniosa, que eles poderiam simplesmente jogar a carta fora e terminar a matéria. Tocados que foram, não o fizeram. E outra história também de Chico, ele estava andando por Uberaba com um amigo, tinha acabado de sair em uma noite como essa, do centro espírita deles, na época uma casinha muito humilde de família, fizeram uma marmitinha e falaram: Chico, quando você chegar em casa, você come. Chico andando na rua, veio uma pessoa pedir esmola para ele. Chico falou: olha, eu tenho uma marmita, se você quiser pode pegar. O morador de rua pegou e começou a comer ali mesmo. Chico continuou andando com o amigo dele, e o amigo falou: pô, Chico, você deu sua marmita, prepararam com tanto carinho, e o cara nem mesmo te agradeceu. Aí Chico, com aquele jeito sereno dele, aquele jeito calminho, diferente de mim, Chico falou: sim, mas eu dei não pela gratidão dele, e sim pela minha. Chico entendeu perfeitamente a mensagem de Cristo, o que significa caridade. Ele não deu para receber o obrigado daquele morador. Chico entendeu que por ele ter ganho a marmita, ele já era grato. Por Chico saber que chegaria em casa e poderia ter o que comer. Ainda mais em Uberaba, se Chico parasse em qualquer esquina e falava: ó, eu tô com fome, me dá qualquer coisa, ele receberia. Então Chico, tomado pela gratidão, por entender, por ter espíritos ao seu lado, ele agiu com extrema caridade com aquele morador de rua. E esses exemplos, por mais simples que pareçam, eles nos fortalecem do que a gente precisa para o nosso dia a dia. São exemplos práticos da nossa moral, de como a gente pode melhorar a nossa conduta para agir. E a gente também não pode esquecer a caridade invisível aos olhos do mundo. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele apresenta algumas comunicações de espíritos que viveram em circunstâncias parecidas com Chico, de não muito abastado financeiramente. Mas esses espíritos, eles trabalhavam para os outros. Eles atendiam pessoas doentes, eles ajudavam órfãos. Aqui no Brasil, a partir dos 18 anos, crianças que não foram adotadas, elas são praticamente enxotadas das casas de adoção. Então, essas pessoas faziam esses trabalhos de acolhimento, de muitas vezes você entregar seu ombro para uma palavra amiga. E essas pessoas, quando chegaram no plano espiritual, eles estavam mais evoluídos, eles estavam mais claros, com uma luminosidade própria, porque a recompensa para eles acabou vindo na forma de paz, luz e ascensão espiritual. Porque cada gesto de caridade moral acaba sendo uma semente que a gente planta para colher no futuro. E além desses exemplos, eu trouxe aqui formas para a gente colocar todo esse nosso amor em prática, para que não fique só em palavras, mas para que a gente também se policie no nosso dia a dia. Então, como que a gente pode viver toda essa lição de que a mão esquerda não saiba o que a direita faz no nosso dia a dia? Sempre vamos examinar as nossas intenções. Então, quando a gente for ajudar alguém, pergunte a si mesmo: eu estou fazendo isso por amor ou por vaidade? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou te ajudando porque eu sei que mais pra frente você vai poder me ajudar também? Eu estou te ajudando porque depois eu vou poder falar: ó, quando você estava mal eu te ajudei. Quando você terminou seu relacionamento eu estava lá te acolhendo. Então, qual a sua intenção? Outro ponto: evite ostentação. Sempre que possível, pratique o bem de forma discreta. O silêncio da mão que ajuda vale mais do que 1000 palavras. Então também, quando você conseguir ajudar alguém, não exponha. Pô, a pessoa estava precisando de R$50 para comprar um gás. Também preciso atualizar esse exemplo, né? Faz tempo que o gás não está valendo 50 pila. Mas, pô, estava precisando de R$120 para comprar o gás. Vou lá, ajudei, preciso sair falando para Deus e o mundo? Não precisa. Eu estou querendo realmente ajudar a pessoa ou alimentar o meu ego?
Outro ponto, valorize a caridade moral. Nem sempre podemos doar dinheiro ou bens, mas sempre podemos oferecer a compreensão, paciência, respeito e o nosso tempo. Porque apesar de tudo no mundo, a única coisa que a gente não compra é tempo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Deu a sua hora, deu sua hora. Não é permitido uma folha cair da árvore sem que Deus saiba. Então, quando chegou, nossa hora chegou. Não tem como você ir no posto pedir mais 5 litros da aditivada. Deu a hora, é a hora de subir. Eu tenho um amigo no trabalho, o nome dele é Leandro. Então, você já imagina a piada. Leandro e Leonardo trabalhando junto. Como já deu para perceber, algumas vezes eu puxo o R, então, paranaense, né? Bah, né, meu? Ali perto da porta. Também adoro um risca-faca. Bah, um chimas, né? Então, Leandro e Leonardo trabalhando junto, não dava muito certo. Ele, nessa quermesse que estava tendo agora, de festa junina, ele é católico, decidiu ajudar a igreja na qual ele frequenta. Então, ele falou que passou os domingos todos focados para a igreja. Então, ele ajudava para fazer a massa, abrir massa, atender o público, fritar as fogaças, muitas vezes receber e no final ainda limpar. Ele chegava por volta das 2 da tarde e ia embora meia-noite. Ele falava, cara, eu tava sentindo que eu tava cansado, mas quando eu saía de lá eu senti uma paz no meu coração. Ele não tirou uma foto, não fez um vídeo. Se bobear, ele não doou R$100 para ninguém ali. Mas a ação de doar o seu tempo, de atender bem uma pessoa com um sorriso, igual quando a gente chega aqui na casa, sempre tem alguém com um sorriso. Boa noite, seja bem-vindo. Essas coisas fazem a diferença. Essas coisas nos acolhem, deixa a relação mais pessoal. E para terminar o exemplo, no último domingo, era por volta perto das 11, ele escutou uma gritaria na rua. Sai, sai! Na hora que ele saiu, estavam tentando roubar um carro e era o carro dele. Estouraram o vidro em questão de 2 minutos, levaram perto do volante, tem um equipamentozinho, o pessoal pegou e levou. Falei, e aí? Ele falou, cara, se precisasse voltar atrás e participar de novo, eu participava. Porque ele entendeu que ali ele estava doando o tempo dele, mas não era o tempo dele só para a comunidade, também era o tempo dele para Deus. São coisas que muitas vezes a gente deixa passar porque a gente acha que só precisa ser dinheiro. Muitas vezes o tempo fala muito mais do que os bens materiais. E o último ponto é, lembre-se dos invisíveis. E quando eu digo dos invisíveis, claro que eu quero dizer dos nossos irmãos desencarnados. É muito importante que a gente mantenha as nossas práticas de oração. Aqueles que podem fazer o evangelho no lar é muito bem-vindo, porque nós nunca estamos sozinhos também. Tem um monte de gente aqui sentado, vocês que não estão vendo. Tá quentinho aí? Tá, né? Então, não se esqueçam dos invisíveis, mas também dos invisíveis aos olhos da sociedade. Aquelas pessoas que a gente vê em cada esquina, mas que elas parecem que não estão na esquina. Aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que muitas vezes não escutam nem um bom dia, uma boa tarde. A gente passa de cabeça baixa para que a pessoa não peça dinheiro pra gente. Parece que a gente é o invisível para a pessoa. Mas passar de cabeça baixa com cara de brava, ela não vai me pedir dinheiro porque ela não tá me vendo. Mesmo que a gente não tenha R$2, R$5 para doar para a pessoa, a gente pode doar um bom dia. Espero que você encontre alguém que possa te ajudar. Então, para concluir, a cada dia nós temos uma oportunidade de fazer o jantar simbólico, como Cristo disse, de chamar os pobres juntos de nós, para que a gente ofereça uma palavra amiga, um conselho que a pessoa precise, ou às vezes um ombro, só para que ela desabafe e conte o que mais te aflige. Como diz Emmanuel, na contabilidade divina, os menores gestos de amor são sementes de luz. E ajudar sem retribuição é o caminho do verdadeiro discípulo de Cristo. E que todos nós possamos, com muita humildade, um pouquinho de cada vez,
colocar essas ações em prática para que a gente se aproxime um pouquinho mais nessa encarnação de sermos Cristo e chegar no patamar dele. Muito obrigado, meus amigos, por essa noite.